Pode assentar. As crianças de 2 a 5, vai lá para o Kids. Cadê as líderes Kids hoje? A Poliana aí, quem mais? A Rayane, lá no fundo. Isso. Pode conduzi-las. Se você tem filhos, filhas de 2 a 5, confie, eles serão ministrados na linguagem deles lá. Amém? Pastorinha pediu para avisar que sexta-feira agora, a oração com as mulheres, tá bom? Então, mulheres que oram vai acontecer nesta sexta-feira agora. Acho que é 19 horas ou é 18 horas? 18 horas. Confirma aí, vamos ver se eu acho que é 18, né? Tem aí, dona? Tem? Tá? Só está escrito mulheres que oram ali. É 18, né? Então, é às 18. Então venha das 18 às 19. Mulheres, venham orar pela sua casa, venham orar pela sua família, venham orar pelo seu marido. Se você não é casada, venha orar pela fé para que ele apareça. Mas venha orar. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Esse mês de junho, eu estou ministrando sobre os deuses dessa era e como que muitas coisas que o inimigo age nos aprisiona. Paulo fala que o Deus dessa era cegou os entendimentos dos descrentes, para que eles não vejam a glória de Cristo e não vivam o propósito de Deus. E qual que é a nossa ideia do maligno? Com certeza você foi ensinado dessa forma. O diabo é um bicho feio, todo vermelho, não é assim? Chifrudo. Não é assim que você imagina o diabo? Se eu perguntar para você desenhar, como que é o diabo para você, como você desenharia? Descreva para mim como que é o diabo. Com certeza, você ia colocar ele com rabo, com tridente na mão, uma capa preta, não é assim? Ele até pode ser assim com as suas ações, as suas obras, mas a sua pessoa não. A palavra de Deus diz que Satanás é um anjo de luz que caiu. Paulo diz que o próprio Satanás tem poder em se transformar em anjo de luz. Então, como que o inimigo, ele aprisiona? Vindo disfarçadamente. Porque se ele chegar de jeito, ele fala, está repreendido. Não é assim? Se um bicho desse aparecer para você e falar, eu tenho uma coisa boa para você, você vai acreditar com uma coisa boa? Rapaz, a sua cara, ao seu jeito. Fala, quero não. Está repreendido. Está amarrado, como dizem os crentes, né? Quero esse negócio para mim não. Então é óbvio que ele não vai aparecer assim. Então ele tem as suas formas de seduzir. Como disse Paulo, escrevendo aos Gálatas, de enfeitiçar. De fazer com que você veja de forma distorcida. Aquilo que é maligno, você vai olhar e falar, nossa, que coisa boa. Há uma distorção, há uma cegueira que o inimigo coloca. E eu falei sobre o Deus Cronos, como muitas vezes nós somos consumidos pelo tempo, pela correria, não temos tempo para nada. Você pergunta, o que você está fazendo? Estou corrido, estou na correria. Sobre a importância da gente trabalhar no descanso de Deus, da gente estabelecer prioridades para aquilo que é importante, e não permitir que nós se ocupemos com coisas que nos destroem, ou que não nos levam a lugar algum. Falei nisso no primeiro domingo de junho. Domingo passado eu falei sobre mamon, como que muitas vezes a necessidade financeira faz a gente tomar decisões erradas, a necessidade financeira faz a gente ir por caminhos que não é a vontade de Deus, baseado por uma necessidade. Pastor, eu tenho uma necessidade financeira, eu preciso disso. Mas hoje eu quero falar sobre o ego. Esse é o Deus mais difícil de detectar, porque ele tem a ver comigo, com a minha pessoa, com a minha personalidade, com quem eu sou, tem a ver com você, com a sua personalidade, com aquilo que você é. Sabe, não existe ateu, não existe. Existe pessoas tentando provar que Deus não existe.
Eles são chamados de ateu, mas todos creem em Deus. De que forma? Se você não crê no Deus verdadeiro, você vai crer num Deus falso. Se você não crê no Deus verdadeiro, Cristo Jesus, e nem num falso, você vai ter um outro Deus sem perceber, que é a si mesmo. Porque aí você se torna Deus de si mesmo. Porque aí você vai fazer as coisas do seu jeito. Não existe Deus. Então essa pessoa se tornou Deus de si mesmo. Então o que ela vai dizer? Eu faço as coisas do meu jeito. Eu sei como se faz. Eu sei o caminho melhor. Só que Salomão disse, o homem mais sábio da terra disse, encontrei apenas isto, que Deus fez os homens justos. Ou a palavra aqui é, Deus fez tudo certo. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. A tradução da palavra que do hebraico intriga é invenções. O que é essas invenções? Olha, Deus tem uma forma, mas eu quero fazer do meu jeito, eu tenho um jeito melhor. Não é assim? O pastor lança uma ideia aqui, surge um monte de ideias melhores que a do pastor. Esses dias eu estava falando com os irmãos lá em Mirassol, ministrando para os líderes, eu falei isso. Falei, siga as direções dos líderes. Deus estabeleceu líderes para direcionar. Por mais que a sua ideia seja muito melhor, mas ela não foi dada por Deus, não vai dar certo. Então não importa se a ideia é melhor, importa é, Deus deu essa direção para fazer dessa forma. Domingo passado eu falei sobre isso. Os melhores pescadores tinham um jeito de pescar, passaram a noite inteira e não pescaram. Jesus falou, lança a rede. Senhor, mas já lançamos a noite inteira, mas lança de novo, agora sob a minha palavra. Lançou e não puderam trazer as redes. Então a questão é, o que Deus tem falado? O que Deus tem direcionado? Qual é a vontade do Senhor? Sabe, eu por muito tempo, sabe como que eu fazia? Tem um plano. Arquitetava, planejava e falava, Senhor, agora abençoa. Quem já fez isso? Senhor, agora o Senhor dá o seu jeitinho aí. E a gente quer colocar Deus diante de uma situação que nós não perguntamos para Ele se era isso que Ele queria. E Deus, na sua misericórdia, se você clamar por Ele, Ele vai te atender, amém? Como é que você fez isso? Há jeito para você, o Senhor me ajude a sair dessa bagunça agora. Ele vai limpar a bagunça para você. Ele não é aquele pai que diz, você fez a bagunça, você limpa. Não, nosso Deus é misericordioso, é gracioso, amém? Você faz a bagunça, Ele limpa a sua bagunça. Mas você não precisa passar por um desespero desse novamente. Da próxima, consulte, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem? É do Espírito isso. E esses dias eu me peguei fazendo isso, falei, Senhor, eu já aprendi, só me ajuda a me sair dessa situação. Saindo, não caio de novo. Porque fiz do meu jeito, não vou do jeito do Senhor. É assim que funciona. Saiu, não entra de novo, amém, irmãos? Então é da natureza humana olhar para Deus e falar, não, Deus não quer o meu bem. Começou lá em Adão, com Eva. A serpente chegou e falou, você acha que Deus quer o bem de vocês? Tem uma fruta ali que ele falou para você não comer. É porque ele está escondendo de você algo bom. Quem que você acha que a serpente... Quem que você acha que Eva ouviu? Quem que você acha que Adão ouviu? O Deus que veio, criou tudo e fez tudo para eles, ou alguém que falou, Deus não quer o seu bem. E olha, ser crente é um negócio complicado demais, esse negócio de servir a Deus é difícil, viver pela fé é misericórdia. Não, olha, servir a Deus é difícil demais, é uma coisa ruim. Eu sempre olhei dessa forma. Eu achava que servir a Deus era uma coisa penosa, que eu tinha uma escolha, ou eu era feliz ou eu servia a Deus, ou eu era feliz ou eu era crente. Até que um dia eu vi que o inimigo estava me cegando, que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é servir ao Senhor, é ouvir a voz dele, é deixar ele me conduzir, é deixar ele me direcionar. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é ser boa? Não vai te fazer mal. O que é ser perfeita? Você pode ter 1000 planos melhores, não vai ser melhor do que o de Deus, te garanto. E o que é ser agradável? Não vai ser penoso. Sabe, quando eu me converti, logo no início da fé, eu tinha um medo. Porque o que eu imaginava? Presta atenção nisso, posso servir de exemplo para você. O que eu imaginava para a minha vida?
Cara, fazer a vontade de Deus é algo penoso. Meu Deus, falava de ser pastor, dava até um frio na espinha. Misericórdia, Deus, você difícil mais esse negócio. Misericórdia, como que vai ser? E eu tinha um medo. Meu medo era de Deus fazer eu casar com alguém que eu não gostava. Irmãos, eu morria de medo disso. Rapaz, se Deus mandar eu casar com uma mulher e eu não gostar dela? Não achar ela bonita? Não achar ela atraente? Morria de medo. Esse era meu medo. Talvez você tenha outros. Até que um dia, tendo uma conversa com o meu pastor, ele falou comigo. Eu terminei um relacionamento que não deu certo. Mas essa moça não aceitava o término. E eu fiquei naquele desespero. Falei, Senhor, não tem digno do Senhor isso aqui, o que eu vou fazer? Fui conversar com o meu pastor. Falei, Zé, sabe por que você está preocupado? Você está com medo de Deus fazer você voltar com ela, né? Eu falei, é isso mesmo. Falei, não, Deus não vai fazer isso. Deus é quem planta no nosso coração, tanto querer quanto realizar. Fica tranquilo, Deus tem o melhor para você. Irmãos, você não tem noção como que ele trouxe paz ao meu coração? Falei, é assim? Ele falou, é assim. Então por que eu estou compartilhando essa experiência com você? Porque talvez você olha para a vontade de Deus, você tem medo. Quando você vê alguém, um missionário que foi lá para a África, fazer missões, ele decidiu ir para lá, e você pergunta para ele, rapaz, como você vai se manter lá, ter o seu sustento lá? Não, eu estou indo pela fé. O que você imagina? Vai passar fome. Mas o pastor Zeca chegar ali com a Lamborghini 2026, entrar aqui, perguntar assim para mim, pastor, o que você sobrevive? Eu falar pela fé, qual vai ser a sua reação? Está roubando a igreja, está vivendo da custa dos irmãos, porque nós sempre olhamos o viver pela fé como algo difícil. Viver pela fé é algo penoso, olha, sofrido, muita miséria, muita escassez, muita dificuldade, mas o viver pela fé é viver de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Então eu quero dizer para você que a vontade de Deus é isso aqui. Não importa o que você crê, o que você acha, o que disseram para você, a Bíblia diz isso. A vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita, é boa, é agradável, é perfeita. Diga isso, é boa, é agradável, é perfeita. É isso. Não importa o que você acha, o que você pensa, as crenças que você teve, como eu tinha no início da minha fé. Servir a Deus e viver a vontade de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Mas como diz Salomão, nós sempre temos um jeito melhor de fazer as coisas, não é assim? Nós sempre temos um jeito melhor. Você olha lá para o seu líder de célula, você fala, se eu fosse o líder de célula, eu tinha um jeito melhor de fazer essa célula. Você olha para o louvor, você fala, eu tenho um jeito melhor. Você olha para o seu patrão, você fala, eu tenho um jeito melhor. Você olha para o pastor e fala, se eu fosse o pastor, eu tinha um jeito melhor. Aí você olha para Deus, sem perceber, você faz a mesma coisa. Eu tenho um jeito melhor. Mas essa é a vontade de Deus, não, mas eu tenho um jeito melhor. Você não fala isso, mas na prática é isso. Quando nós decidimos, irmãos, fazer a nossa vontade, não a de Deus, estou dizendo para Deus, tem um jeito melhor. Isso é o ego, dizendo, olha, não se submeta a Deus. Não se submeta a Deus. Não se renda a Deus. Sabe por que o louvor é o momento em que a presença de Deus mais se manifesta? Ele diz que Deus habita no meio dos louvores. Porque na hora do louvor é a hora que você está rendido. Não é assim? Você levanta as mãos, sinal de rendição. É o momento em que você adora a Deus, você está quebrando o seu orgulho. Você está reconhecendo que existe alguém superior a você. Você está reconhecendo que tem um Senhor sobre você. Você está colocando na prática a sua crença. De reconhecer que há um Senhor sobre você. Amém, amados? Por isso que a presença de Deus flui de uma forma mais intensa na hora do louvor. É a hora que você mais percebe a presença de Deus aqui. Por quê? Porque você está com o teu coração rendido. Então, quando nós falamos de fé,
você precisa sempre objetivar uma mulher grávida. Estamos aqui algumas mulheres grávidas. O Miguel está aí, não está? Nós não estamos vendo o Miguel, você está vendo ele aí? Mas está aí. Vai nascer. Em breve você vai pegar esse menino no colo. Já entrou em desespero. Fica tranquilo. Deus já proveu a saída. Nunca te faltará nada. É importante a gente olhar para as promessas de Deus e ver dessa forma. Ela já nos foi dada. Foi nos dada. Eu posso não ver fisicamente, mas está ali. A dona pode não ver o Miguel, mas está ali. A dona pode não ver o Miguel, mas está ali. Você percebe, né? Conforme vai passando o tempo, vai sentindo. A barriga vai aumentando. Os chutes vão ficando mais intensos. As noites já não são mais a mesma. Assim, algo está movendo para me abençoar. Então, quando nós falamos de abrir mão do ego, irmãos, e viver pela fé, é importante você ter isso em mente. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé, presta atenção no que é a fé. A fé é a confiança daquilo que esperamos. Se eu estou esperando, porque ainda não tenho, amém? Tem, eu espero, eu estou objetivando algo. A fé é a confiança daquilo que esperamos. Suponhamos que você vai pegar o ônibus amanhã, 7 horas da manhã. Você comprou a passagem, está lá esperando, deu 6 horas. 11 ainda não chegou, mas você está esperando, confiante que 7 horas ele vai chegar. E a certeza, diga assim, certeza, das coisas que não vemos. Então, viver pela fé é você olhar aquilo que Deus tem prometido para você, e você olhar com esse olhar. Olha, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu ainda não vi, eu ainda não experimentei, eu ainda não entrei no ônibus, mas ele vai chegar. Eu tenho um lugar que eu vou chegar. Quando a gente olha para as promessas de Deus dessa forma, para a vontade de Deus dessa forma, eu estou exercendo fé. Então eu preciso exercer fé com um objetivo definido, uma visão clara daquilo que o Senhor tem para mim. É importante que você tenha uma visão clara, específica daquilo que Deus tem para você. Po Yong Cho, melhor dizendo. Po Yong Cho é um pastor, foi um pastor muito famoso. Ele é tido como um pastor da maior igreja do mundo na Coreia. Só que ele começou o ministério em 1960 com muita dificuldade. País ainda muito pobre, a Coreia do Sul. E ele tinha um sonho. Ele começou o ministério e ele não tinha um escritório. Falei assim: Senhor, eu tenho meu ministério e eu não tenho uma mesa. Eu tenho uma escrivaninha. Eu não tenho uma bicicleta. Eu não tenho uma máquina de escrever. Diz que ele começou a orar por isso. E Deus falou ao coração dele: se você crer que eu já te dei, você vai receber. E Deus começou a levar ele a textos que falavam sobre isso, sobre aquilo que ele poderia experimentar em Deus, crendo que Deus já deu. Aí diz que um dia ele, tomado por fé, ele chegou no púlpito da igreja e falou: irmãos, eu ganhei uma bicicleta, eu ganhei uma escrivaninha, eu ganhei todas as coisas que ele queria ter no escritório. E todo mundo ficou assim: a bicicleta que ele queria era uma bicicleta importada dos Estados Unidos, que ele descreveu. Todo mundo falou assim: não creio. Terminou o culto, o jovem chegou até ele: pastor, você ganhou, nos leva lá para ver. Mas o que aconteceu? Ele não tinha ganhado fisicamente ainda. E ele falou: o que eu vou fazer agora? Eu falei: vamos lá ver. E no meio do caminho ele foi orando. Falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar para esses meninos quando chegar lá em casa? Diz que Deus foi falando no coração dele: fala o que eu falei contigo, fala que você já ganhou. Chegou lá, abriu o quarto, todo mundo assim: mas cadê? Cadê os objetos? Ele usou o exemplo da mulher grávida.
Falou: olha, se uma mulher está grávida, você não pode ver o filho, mas o filho está lá ou não está? Ele disse: está. Vai nascer, não vai? Vai nascer. Falei assim: assim está, isso que eu pedi para Deus. Deus já falou comigo que me deu a questão de tempo de aparecer. Todo mundo começou a rir dele. Então quer dizer que você está grávido de uma bicicleta? Você está grávido de uma escrivaninha? Você está grávida de uma máquina de escrever? É isso mesmo. Eu já recebi no mundo espiritual, só vai se materializar. O texto que ele usou foi de Efésios 1:3. Projeta para mim Efésios 1:3. Onde o apóstolo Paulo, ele diz sobre a dimensão espiritual, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual a revelação que ele teve? Deus já me abençoou com tudo, na dimensão espiritual, mas eu ainda não vivo ela na dimensão material. Estão entendendo, irmãos? Amém? Ele abençoou com o quê? Com algumas coisas? Não tudo. Então tudo que você precisa está em Deus. Ele já te abençoou através de Cristo. Então do que nós precisamos? Fé para apropriar dessa verdade. Sabe o que aconteceu? Zombaram dele por um bom tempo. Algumas pessoas saíram da igreja e disseram: o pastor está grávido de uma bicicleta, de uma escrivaninha, de uma máquina de escrever. Virou piada na cidade. Mas o que aconteceu? Tempos depois, realmente ele ganhou a bicicleta, a escrivaninha, máquina de escrever, como ele realmente descreveu. E aquilo que era motivo de zombaria se transformou em testemunho e se tornou a maior igreja do mundo. Ultimamente fez um balanço, a igreja dele estava com 1 milhão de membros. Os menores cultos que ele fazia lá era para 20 mil pessoas. Depois 50 mil pessoas. Porque ele entendeu o princípio de fé. Então eu estou pregando essa palavra para que o meu coração se encha dessa fé. Para que o seu coração se encha dessa fé. Talvez você tenha olhado para as suas necessidades dizendo: isso é impossível. Mas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. O Rodrigo aqui tem um sonho, que tem um avião. Deus já te deu ele no mundo espiritual, viu, Rodrigo? Já está lá. Já está lá. Eu vou andar nesse avião. Os irmãos que não têm coragem de voar, eu tenho. Estou orando por ele. Se deu o avião, irmão, vai deixar o avião cair? Não é possível. Está que nem Eliseu, o profeta. A mulher, ia falar viúva, né? Mas era mulher. A mulher não podia ter filhos. E ele chegou um dia e falou: você vai ter filho. E ela teve filho. Aí um dia ele ficou doente e morreu. O que a mulher falou? Manda chamar o profeta. Eu não podia ter filho, eu tive um filho, ele pode fazer ressuscitar. O que o profeta fez? Falou: ressuscitou. Se deu o avião, nós cair e morrer, vai ressuscitar, Rodrigo, fica tranquilo. Porque é um milagre. Se Deus deu um avião, pode dar vida. Não há diferença para Deus de milagres. Para ele estar um morto, curar um cego, a dificuldade é a mesma. Para Deus nada é impossível, entendeu, irmãos? Amém? Então é importante a gente crer que na dimensão espiritual tudo já nos foi dado. Na dimensão espiritual tudo nos foi concedido. Então o que é fé? Vou simplificar para você o que é fé. É você ter essa revelação, que aquilo que você deseja ainda não se materializou, porque você ainda não creu, já foi te dado na região celestial. Que tudo aquilo que você precisa aqui na terra, já está disponível para você na dimensão espiritual. Tudo que você precisa é pedir, crendo que Deus vai fazer. Isso é fé. É você crer que aquilo que você ainda não experimentou, é uma questão de tempo, você vai experimentar. Deus vai te dar, Deus vai te conceder. Não é porque Ele ainda vai te dar, já foi dado. É uma questão de posse. Imagina que você, hoje é tudo digital, não é assim? Você foi lá, fez um contrato, comprou aquele carro, trocou os documentos, assinou digitalmente, está no seu nome. A pessoa vem e te envia: está aqui o documento do seu carro, vem aqui retirar ele.
Fé é isso, você crê que aquilo que você precisa já foi concedido. Você tem um documento, está tudo certo, só ir lá buscar. É uma questão de tempo de você ter acesso. É uma questão de tempo de você ter o desfrute. É uma questão de tempo de você experimentar de uma forma materializada. Então, do que nós precisamos para que a fé, ela de fato se transforme em realidade? Ter uma visão clara, um objetivo claro, definido daquilo que você quer. Cego Bartimeu, em Marcos 10, 51, acontece algo interessante. O cego Bartimeu, ele grita: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o grito dele. Jesus andando com os discípulos, a multidão junto e ele gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a gritar tanto, irmãos, que os discípulos começaram a se incomodar com aquilo. Senhor, esse homem te atormentando, foi lá e mandou o cego calar a boca. Cala a sua boca, está atrapalhando o mestre. Mas o que Jesus fez? Jesus parou, chegou até ele. O cego está gritando: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece ser óbvio, né? O que você quer? Não, mas você vê que ele não falou: Jesus, cura os meus olhos. Ele não falou isso. Ele falou: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Jesus chegou até ele e perguntou o quê? Parece uma pergunta idiota, mas não é. Porque quando ele estava gritando, ele não estava gritando: Senhor, cura. Ele gritou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o grito dele. Agora, ter misericórdia é algo muito genérico. Ah, Senhor, me abençoa. Isso é uma oração que Deus não responde. Por que Deus não responde essa oração? Porque primeiro que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Você tem que pedir para Ele te abençoar em quê? Não, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha saúde. Que doença você quer que eu cure? Porque Jesus perguntou isso: o que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu: Senhor, eu quero ver. O que Jesus falou para ele no verso seguinte? Também quero, então veja. É isso que diz no verso seguinte. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Talvez você tenha orado, pedido para Deus de forma genérica. Deus não responde as orações. Ele pode responder uma ou outra por infinita misericórdia. Mas a oração que Deus responde é aquela oração que você tem um objeto definido. O Beto é testemunha disso da nossa casa lá. Foi a oração da minha esposa, do jeito que ela pediu, Beto. Do jeito que ela pediu, Deus deu a casa para ela. Como que era o teto, como que seria assim, como que seria a cozinha. Deus deu do jeito que ela pediu. Mas ela foi específica. Por que a gente sabe agora que foi Deus que deu? Por muitas coisas, mas uma delas foi como a gente pediu. Falei assim: agora só falta trocar o meu carro. Então os irmãos falaram: pastor, tem que trocar esse carro. Eu falei: eu sei. Às vezes estou mais com vontade de empurrar ele do que ele me carregar. Já chegou nessa fase. Tem uma fase que o carro carrega você, né? Mas tem umas fases que você começa a carregar o carro, é um problema. Mas eu tenho pedido para Deus: eu quero um carro assim, assim, assim. A marca, o ano e a cor. Na hora certa, Deus vai providenciar a forma de trocar. Estou dando um exemplo. Mas você pode falar isso: eu quero um filho, Senhor. Quando o nome da Elisa é chamado Elisa, porque ela foi prometida por Deus, uma promessa. Mas foi uma promessa porque nós pedimos. E eu pedi: eu quero que a minha filha seja assim, assim e assim. Eu já oro até hoje. Nenhum mala vai bater no meu portão, não. Só homem de Deus. Se vai ser um homem de Deus que vai bater no meu portão. E o Renan: ore dobrado, você tem duas. E quem tem mais aí, ora mais. Mas ore desde agora. Minha filha vai crescer cheia do Espírito Santo, tendo revelação, experiência com Deus. Vai começar cedo o ministério. Vai ser uma mulher cheia do Espírito. Vai ser pastora. Zé quer ser pastor. Vai ser pastora. É importante a gente pedir. Eu já pedi um menino. E Deus falou comigo: vou te dar um menino. A cara falou: e se viu a menina? Eu falei: não é possível. Não é possível. Tanta profecia que foi dada. Deus falou comigo que vai ser um menino. Eu, menino. Vai chamar Isaac, o nome do menino.
Já sei tudo com antecedência. Vai ser o menino. É importante a gente crer. Se viu uma menina, faz outro menino mais para frente. Mas vai vir a menina, vai vir o menino. É importante a gente crer naquilo que Deus fala no nosso coração, amém? E ser específico, o que eu quero. Já orei, eu quero que meu filho seja assim, assim, assim. Porque é importante a gente pedir, o que eu quero. Defina, seja específico para Deus. Sabe por que Deus responde pedidos específicos? Por uma questão simples. Porque é importante. E Ele faz isso, Ele quer saber o que você quer. Sabe, irmãos? Às vezes, nós fazemos as coisas de forma genérica, imaginando, mas Deus sabe, é verdade. Mas pensa comigo. Deus sabe tudo que você precisa. Mas Ele estabeleceu um princípio. Você precisa orar para que Ele te dê. Não, pastor, Deus sabe o que eu estou pedindo, você não precisa orar. Se esse princípio, não, se eu orar, pastor, de forma geral, Deus me atende, você pode dizer, então eu não preciso orar, porque Deus sabe o que eu preciso. Mas não foi assim que Deus estabeleceu, irmãos. É importante você crer que o universo foi criado pelo Senhor, e Ele estabeleceu o princípio de governo, princípio de como Ele age, princípio de como Ele manifesta o seu poder, de como Ele manifesta a sua cura. Há um caminho para Ele liberar a bênção sobre você. Há um caminho, não é de qualquer forma. E uma das coisas que Ele falou é peça, peça, Ele será dado. Mateus 7,7 diz isso. Pedi e dar-se-vos-á. Ele está dizendo, pede de forma específica. Como eu disse, para nós seria óbvio que o cego queria ver, mas talvez ele queria uma esmola. Mas por que Jesus perguntou? Jesus sabia o que ele queria? Claro que sabia. Mas Jesus perguntou, porque tem que sair da nossa boca, o que eu quero? Como que eu quero que a minha célula seja? Como que eu quero que meu marido seja, minha esposa seja, meus filhos sejam? Pede para Deus. Eu tenho muitos testemunhos aqui assim. Eu e minha esposa temos testemunho de um mudar o outro. O que a gente faz? Ora. Não vai ficar brigando, cobrando. Isso não muda não, só cria problema no casamento. Mas se você orar, muda. As coisas se tornam diferentes. As situações são mudadas. Peço e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, bate e a porta lhe será aberta. Então, de forma objetiva, escreva sua meta com clareza. O que você quer receber? É o ano da multiplicação. Lá no início nós colocamos os itens para você escrever, amém? Você não escreveu? Escreva. O que você quer alcançar? Esse ano, ano que vem, daqui 10 anos. Escreva os seus alvos. Porque ao que chega lá, você vai ver que Deus fez. Para que você objetive, é isso aqui que eu estou, é isso aqui que eu estou pedindo. Escreva sua meta com clareza. Visualize ela sentindo emoção, Senhor, é isso que eu quero. Isso que é importante você escrever. Anote os seus alvos. Esse dia eu estava conversando com o irmão, casal. Ele falou, olha pastor, tudo que eu pedi no início do ano, Deus já me deu. Preciso pedir mais agora. Tudo que eu anotei, Deus deu. Agora eu vou pedir mais. Eu falei, dobra a meta. Dobra a meta, você já cumpriu a meta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente fica só naquele desejo, eu quero. Só dizer eu quero, o Senhor sabe o que eu preciso. Não vai atrair a favor sobre você, mas se você pedir, Ele te dará, amém? Peça, de forma específica, de forma definida. Do jeito que eu pedi minha esposa para Deus, Deus deu. Veio com os defeitinhos, mas eu orei e foi corrigido depois. Para ela não, ela sempre foi perfeita. Mas eu orei, o que faltava, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, não é assim? Tem alguns irmãos que quando a gente vai fazer o curso de casal, falam, não, meu casamento é bom. Eu dou uma olhadinha e falo assim, sempre pode melhorar. Te garanto que pode. Sempre tem como melhorar. Em Provérbios 10, verso 24. Da parte dela eu já não sei. O que ela orou? Pergunta para ela depois. O que o ímpio teme, lhe acontecerá.
Presta atenção nisso. O que o ímpio teme, lhe acontece. O que os justos desejam, lhe será concedido. Você é filho de Deus, amém? Você não é ímpio. Então você não precisa ter medo, você tem que ter desejo. Ai meu Deus, como que eu vou fazer para pagar essa conta? Não, isso quem pensa assim é ímpio. Você, Senhor, me dê recursos. Preciso ter recursos em abundância, para que eu não fique mais preocupado com contas. O ímpio teme, mas nós desejamos e pedimos. Então é importante que você tenha um desejo profundo por algo. Sabe, esse é o primeiro critério para você orar por algo e não desistir. Quantos aqui começou a orar por algo e não terminou? Eu comecei um monte assim. Assim? Você começou e parou no meio do caminho. Ah, vou orar por isso, mas não. Se Deus quiser, Ele faz. Não, Deus não faz. Se você tomou essa atitude, Ele não faz. Por quê? Porque Ele fala em pedir, Ele fala em insistir, assim, pedir, buscar e bater. Ele está falando de intensidade. Bater é o último estágio. Você está chamando alguém, chama, ele não atende, o que você vai fazer lá no portão? Pá. Ei, me atende. Ele está falando de uma persistência até ser atendido. Então a única oração que Deus não responde, você já sabe essa frase de cor. A única oração que Deus não responde é aquela oração pela qual você parou de orar. Mas por que nós paramos de orar? Aqui que está a chave. Se você sempre começa as orações e não terminam, porque uma oração que você começa, ela só pode ser parada, irmãos, quando Deus faz, amém? Presta atenção nisso. Você só tem que parar de orar por algo quando Deus realizar, e você ora por outras coisas. Mas enquanto Deus não fazer, continua orando até Deus fazer, porque você entendeu que já foi dado para você na dimensão espiritual. Você só precisa receber no mundo material. Mas por que muitas vezes nós começamos algumas orações e paramos no meio do caminho? Talvez é porque você não tinha essa revelação de que Deus já te deu. Mas talvez é porque você não tinha um desejo profundo por aquilo. Sempre que a minha filha me pede um brinquedo, principalmente se ela for caro, eu espero. Quem é pai sabe disso. Quantos presentes você comprou para o filho? Ele brincou um dia, no outro dia ele abandonou, não quis mais. E você jurou que ele queria aquilo para a vida inteira. Então a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais perto. Você vai chegar lá. Você vai ficando mais perto. Porque às vezes assim, você vai lá, compra um presente caro. Aí você entrega para o filho, ele brinca com a caixa e abandona o presente. Achou a caixa mais interessante que o presente, mas você jurou que ele ia gostar do presente. Não, é você que gostou, ele não. Aqui que eu faço agora? Deus faz assim com a gente. Deixa eu ver se ele quer mesmo. Você espera. Deixa eu dormir. Vamos ver se vai acordar falando desse negócio. Espera passar mais uma noite. Porque se insistir, se persistir de fato, quer muito aquilo. Então antes de você orar por algo, tem um desejo profundo por isso. É isso mesmo que você quer? Não, eu quero a conversão do meu esposo. Eu quero a conversão da minha esposa. Eu quero um filho, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um ministério, eu quero uma célula, eu quero ser anfitrião, eu quero a cura das enfermidades. Deseje isso profundamente primeiro. Isso precisa queimar no meu coração, no seu coração primeiro, porque se não queimar no seu coração primeiro, não, eu realmente quero isso, com toda a intensidade, você vai começar a orar e vai parar no meio do caminho. Mas se há algo dentro de você, que você quer profundamente, você vai orar profundamente. Entendeu, queridos? Amém? Então ore primeiro, para que um desejo profundo seja gerado no teu coração. Porque se você tem um desejo profundo por algo, você vai orar por aquilo, você vai jejuar por aquilo, você vai clamar por aquilo, você vai fazer o que for necessário por aquilo. Não importa se está frio, se está chovendo, se está calor, eu quero. Você vai pedir, você vai insistir, e Deus vai te dar. Agora a insistência só vem, você só vai ser uma pessoa persistente e insistente se você desejar muito isso. Não, eu quero. Não abro mão disso aqui. Aí você vai orar por isso. Mas você vai falar, não, se Deus fazer bem, se não fazer, está tudo bem. Você vai começar a orar e não vai terminar. Entendeu, queridos? Amém? Então a primeira coisa é ter um objetivo claro. O que você quer? Defina. Seja específico. Segundo, tenha um desejo profundo. Antes de começar a orar por algo, peça para Deus, Senhor, me dê um desejo profundo por isso. As pessoas que têm um ministério frutífero, elas desejaram profundamente o ministério.
Deseje. Você vai ter um casamento abençoado se você desejar profundamente essa pessoa. Deseje ela. É importante que no teu coração seja gerado esse desejo profundo. Não quero mesmo a cura dessa enfermidade. Não, eu quero. Não vou fazer cirurgia. Não aceito isso na minha vida. Eu quero a cura. Deus responde oração quando é feita com desejo profundo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Os ímpios têm medo. E aquilo que eles temem lhe acontece. Mas você, como filho de Deus, não deve temer. Você deve pensar, desejar e pedir coisas boas. Amém? Então esqueça o problema. Foca naquilo que você quer que Deus faça para que esse problema desapareça. Mas o que o diabo pode fazer? Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema. Aí você começa a ter ansiedade, aí você não dorme, aí você fica preocupado. Aí você vai começar a tomar remédio para resolver o problema. Não, foque na solução. O que Deus precisa fazer para resolver seu problema hoje? Seu foco tem que ser nisso. Meu foco tem que ser esse. Amém, amados? Salmo 37, verso 4. O salmista ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar no Senhor? É você se alegrar nele. É você chegar até Ele e pedir. Peça, deleitar é: Senhor, estou contigo. Me atende. Amém, amados? Ele concederá os desejos do teu coração. Essa é a promessa. Então, antes de orar, nós precisamos ter uma clareza e convicção profunda daquilo que queremos. Deseje profundo algo, então você vai orar. Pessoas que não oram, não estão desejando nada. Ai, pastor, eu não oro. Você não está tendo nenhum desejo. Você não está tendo... Diz que duas coisas nos levam a orar. Duas coisas. Só duas coisas nos levam a orar: a necessidade ou o desejo. Que não seja a necessidade, porque aí vai ser reativo. Não tem problema se você orar também por necessidade, mas deseje algo profundamente. Deseja algo para o seu casamento, deseja algo para o seu ministério, deseja algo para a sua saúde, deseja algo para as suas finanças, deseja algo para a sua família, deseja algo para a sua igreja. Deseja algo. Permita que o Senhor queime a vontade dele no seu coração. É isso. Um dia Deus queimou no meu coração: eu quero uma escola. Faça uma escola, construa uma escola. Esses dias uma pessoa teve um sonho, não sei nem quem que foi um líder de célula. Falei: pastor, eu tive um sonho da nossa escola, da nossa igreja construída. Falei: aleluia. Eu pedi para Deus uma resposta, porque eu estou querendo que esse negócio aconteça logo, e está um pouco demorado do que eu gostaria. Falei: amém. Foi uma resposta de Deus para a minha vida. Já está construído. Como disse o Ponhong Show, está construído. Você só ainda não viu ele, mas já está lá. No templo de Deus vai se materializar. Mas algo queimou no meu coração. Algo ardeu no meu coração. Não importa o que venha, nada me tirar desse caminho, porque algo queimou no meu coração, algo eu desejei no meu coração, e Ele vai nos dar. Amém? Então, permita que a vontade do Senhor queime. É importante que você tenha desejo profundo por algo. Não fala simplesmente: se o Senhor fazer bem, se não fazer, está bem também. Não, não é assim. Essa não é a postura do Filho de Deus. Terceiro, ore pedindo, para que você veja isso na dimensão espiritual. Irmãos, presta atenção. Você precisa ver isso na dimensão espiritual. Já está feito, já está realizado, vai se materializar. Né? Talvez quando a Dani fez o exame de gravidez dela, só constava no exame lá: tem um bebê. Mas ela não percebia, não tinha nada alterado, talvez ainda nem tinha enjoos, mas o exame dizia: está lá. Conforme vai crescendo, ela vai percebendo: realmente tem um filho. Aí vem os enjoos, aí começa a crescer,
Vem os desejos por algo estranho. Fala, tem, realmente o filho está ali. É importante você olhar para aquilo que Deus tem para você e começar a vislumbrar isso. E perceber que Deus está movendo a seu favor. Por que que eu sei que a igreja, a escola vai ser construída aqui? Porque eu já vi o mover. Já temos o lugar, já temos os terrenos, as coisas estão acontecendo. Estou vendo o mover, amém, irmãos? Então pode olhar que aquilo que você está pedindo, Deus já está movendo a seu favor. Coisas já aconteceram. Então não tenha medo, tenha clareza, tenha paz, amém? Tenha paz, tenha paz. Deus já providenciou tudo, confie. Romanos 4,17. Pede para Deus isso, Senhor, me dê uma fé palpável, para que eu possa ver isso no mundo espiritual e entender que o Senhor vai fazer. Ele diz como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, falando para Abraão. Diante disso, presta atenção, Abraão não tinha filhos, porque sua esposa era estéril. Mas o que Deus diz? Deus fala, você vai ter muitos filhos, você vai ser pai de multidões. Não, ele diz, eu o constituí, eu já te tornei pai de multidões. Ele ainda não tinha nenhum filho. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não existem como se já existissem, como se existissem, amém? Você precisa agir assim. Não existe, mas no mundo espiritual já existiu. Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são, para se tornarem. Imagina, antes de ter um filho, Sara chamando Abraão, porque Abraão significa pai de multidões. O nome dele era Abrão, chamava pai grande, grande pai. Mas Deus colocou mais um A e diz, a partir de hoje você vai ser chamado pai de multidões. Imagina Sara chamando, ô pai de multidões, vem cá. Os outros falam, nossa, quantos filhos vocês têm? Nenhum. Aqui Deus falou que nós vamos ter muitos filhos. Mas imagina isso, irmãos. Pensa comigo. Sara com 90 anos. Abraão já perto dos 100. E Deus olha para você, você vai ser pai de multidões. Fala que quando o anjo apareceu, e o anjo apareceu dizendo, chegou o tempo da promessa, porque eles esperaram, irmãos, 25 anos, diga assim, 25 anos. Entre a promessa de Deus e o realizar, demorou 25 anos. Culpa de Deus? Não, culpa de Abraão, que não entendeu o propósito. Às vezes a bênção demora, não é que Deus está tardando, é que Ele está nos preparando, para que aquela bênção vir, ser uma bênção na nossa vida, amém? Mas nunca é culpa de Deus, mas Ele teve que esperar 25 anos. Com 24 anos de espera, o anjo chegou. Ano que vem, você vai estar com o filho nos braços. Estava conversando, o anjo, materializado em pessoa, conversando com Abraão. Imagino que na sala, Sara na cozinha. Eu falo que Sara riu. Eu vou ter um filho, eu estou 24 anos esperando e nada. E o anjo falou, porque você riu, ele vai te chamar riso. Por isso o nome Isaac. Isaac significa riso. Então deixa eu falar uma coisa para você, talvez aquilo que você está rindo, pastor, está maluco, como que isso vai acontecer na minha vida? Estou há tantos anos esperando. Vai acontecer, creia. Talvez não aconteceu porque você não acreditava, não aconteceu porque você parou de orar, não aconteceu porque o inimigo plantou dúvida no teu coração, não aconteceu porque você começou a ter medo, ao invés de ter confiança. Mas volte a orar por aquilo que um dia queimou no seu coração. Continue pedindo para aquilo que queimou no teu coração se materialize. Amém? Então é importante que você comece a ver que o Senhor vai fazer na sua vida. Lembra das promessas de Deus na sua vida, elas vão acontecer. Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Que olhou para Abraão e disse, eu já te constituí pai de multidões. Está dizendo, eu já te abençoei. Você é abençoado. Não me sinto abençoado, pastor, mas Deus diz que você é abençoado. Não importa se você sente ou não. Pastor, mas disseram para mim que eu estou debaixo de uma maldição. Jesus disse que Ele tomou sobre Ele todas as nossas maldições, e nele nos fez novas criaturas. Agora, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Então você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você pode o que a Bíblia de Deus diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você
tem. Amém? Marcos 11, 24. Portanto, eu digo que tudo, diga assim, tudo que pedirem em oração, creiam que o receberão, e assim, então talvez seja o motivo que você não está recebendo, que eu não estou recebendo. Nós pedimos e o que nós imaginamos? Será que tu vai fazer? Rapaz, será que é verdade isso que o pastor Zeca está falando? Tá bom demais para ser verdade esse negócio? Não, está muito mais do que bom para ser verdade. Está maravilhoso, misericordioso, infinitamente melhor do que você possa imaginar. Paulo falou isso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Você acha que isso que eu estou falando para você é loucura? Está dizendo, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Você já pensou em coisas loucas, não pensou? Rapaz, isso aqui é impossível. Deus falou, Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa ou você pede. Então ele está dizendo, creia que receberão. Irmãos, isso é abrir mão do ego. O que é o ego? É aquilo que eu posso fazer. Sabe quando que a gente faz a obra de Deus? É quando a gente olha para algo e fala, o que eu estou edificando é impossível com a minha força. Quando nós entendermos que aquilo que nós estamos fazendo é impossível, o que acontece? Automaticamente, eu estou vivendo a vontade de Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus, porque a obra de Deus sempre é impossível. Então creia que vai acontecer. Não peça de qualquer jeito, não peça de qualquer forma, não peça, ai meu Deus, será? O que eu tenho que fazer? Será que Deus vai responder? Peça, Deus já me deu na dimensão espiritual, amém? Eu já tenho definido, eu tenho um desejo profundo por isso, eu já estou percebendo, eu creio na palavra de Deus, então o que vai acontecer? Deus vai fazer, amém? Então creia. Jesus falou que a oração respondida é essa, pede em oração, crendo que receberão, e assim sucederá. Agora o último passo, para a gente concluir, para que você experimente o milagre, fale corretamente, confesse a palavra. Fico imaginando aqui Sara chamando, pai de multidões, vem cá. Sem perceber, ela estava falando. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, Paulo fala assim, como está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso, falamos, fala. Cadê o Rodrigo? Fala do avião. Deus vai me dar um avião. Deixa o povo zombar. A hora que der, mas pai, não é que deu mesmo? Fala, externaliza. Senhor, eu creio nisso. O Senhor vai me dar. O Senhor vai colocar nas minhas mãos. Eu vou ser curado. As portas vão se abrir. Deus me dá um filho. Vai ser um menino. Chama Isaac. Fale. Porque quando você fala, você está trazendo à existência as coisas que não são, se tornando realidade. Porque ele diz no verso 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. O que ele está dizendo? Tudo que Deus trouxe à existência, Ele trouxe por meio da palavra. Talvez você quer comprar um lote, passa nele e fala, esse lote é meu, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vai me dar. Passa lá e declare, eu vou comprar esse lote. Fala para o seu marido, fala para a sua esposa, fala, é essa casa que eu quero, amém? Declare. Estou dando exemplos físicos, materiais, mas pode ser espirituais. Olha esse ministério que eu quero ter, é como esse homem de Deus que eu quero ser, como essa mulher de Deus que eu quero ser, eu vou ser sim. Um dia eu cheguei, vi o pastor Luiz pregando lá em Goiânia, olhei para tudo aquilo que ele construiu, falei, Senhor, eu quero isso aqui, só me dá 2 vezes mais da unção dele, está suficiente para mim. Eu objetivei algo, eu pedi, eu falei, e Deus vai me dar, eu creio em nome de Jesus, estou crescendo em graça, em conhecimento e unção.
faz parte do processo. Agora fale. Mas o que muitas vezes nós falamos? Nós falamos dos problemas, nós reclamamos, nós julgamos. Ai, minha célula é um problema. Os irmãos não são comprometidos. Não fala isso da sua célula. Começa a orar por eles. Minha célula é uma bênção. Minha célula é cheia do Espírito. Minha célula multiplica todo ano. Meu povo é compromissado. E começa a orar por isso. Senhor, faz. Muda aquele fulano, muda aquela situação. Torna ele líder. Pastor da minha célula, ninguém quer liderar. Não fala isso. Fala, minha célula, todos vão liderar. E começa a orar sobre isso. Começa a declarar na célula. Olha, todos vocês vão liderar. Começa a falar. Ai, meu trabalho é um lugar difícil. Não. Meu lugar é uma bênção. O Senhor vai mudar esse lugar. Foi aqui que o Senhor me colocou. Ou Ele muda esse lugar, ou muda eu de lugar. Mas vai ser mudado. Fale coisas boas. Fale das promessas de Deus. Sabe por quê? Existe um texto de Jó que eu acho interessante. Jó 3:25. O que eu temia veio sobre mim, porque ele falava, meu Deus, vai que acontece alguma desgraça na minha vida, vai que os meus filhos morrem, vai que vem uma tempestade, vai que eu fique pobre, vai que eu fique doente. Aconteceu? Tudo que ele falava. Fazendo tudo que eu temia, me aconteceu. O que eu receava veio sobre mim. Então lembra lá, os ímpios é que são assim. Ele agiu como ímpio, mesmo sendo filho de Deus. Mas você é filho de Deus, e você não tem medo, você tem desejos, aspirações profundas em Deus. Você pensa coisas boas a seu respeito. Esses dias uma pessoa falou isso para mim. Pastor, tem tantas coisas boas acontecendo comigo. Estou até com medo. Quando vai vir um baculejo? Porque está bom demais para ser verdade. Eu falei, não, virão coisas melhores. O melhor de Deus sempre está por vir. Deus tem coisas boas a seu respeito. Virão coisas ainda melhores, amém? Creia. Ah, pastor, mas veio coisa ruim. Virá coisa boa. Creia que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Mas Efésios capítulo 4, verso 29, sobre a importância de você falar, de você proferir aquilo que tem queimado no teu coração. Paulo disse assim em Efésios 4, 29, ele diz, olha, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Presta atenção. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, pastor? Diga assim, palavras que não edificam. Então olha dentro da sua casa, tem saído da sua boca palavras que edificam? Se você fala para o seu filho, nossa, você é muito burro, está edificando? Tá ou não? Não, chamar o filho de burro não edifica. Mas você fala, meu filho, você é inteligente. Ou você não é tão inteligente, você fala assim, você é esforçado. Se esforça, você consegue. Você pode não ser muito inteligente, mas você é esforçado. Mas não precisa falar isso para ele, estou dando a dica, tá, irmãos? Meu filho é devagar demais, meu Deus, pastor. Se eu falar que ele é inteligente, estou mentindo. Fala, meu filho, você é esforçado, você vai conseguir. Deus é com você. Busque sabedoria em Deus. Mas não fala que ele é burro. Estão entendendo, irmãos? Isso é a palavra torpe. Quando você fala, meu filho não tem jeito, minha filha é complicada, minha filha é devagar, minha filha não aprende, minha filha é lenta. Não. Minha esposa, pastor. Não, fale coisas boas. Fale coisas boas. Palavra torpe é palavra que não edifica. Minha esposa é calma, temperante, cheio de domínio próprio. Pastor, mas não é verdade, pela fé. Declare, aquilo que você declara acontece. Não sai nenhuma palavra torpe, mas que edifique. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Compreenderam? Então se coloca de pé, quero orar com você. Isso é ser livre do ego. É você olhar para Deus e permitir, Senhor, conduza-me. Guia-me, Senhor. Eu quero orar por você hoje.
Quero chamar o louvor aqui, nós vamos encerrar com esse louvor. O segundo louvor que vocês cantaram hoje. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Talvez você entrou aqui, você falou, pastor, eu já tinha desistido de orar por algo. Olha, já tem um milagre que eu abandonei há muito tempo. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para gerar um desejo profundo no seu coração por algo. E hoje à noite, que o Espírito de Deus vai plantar um desejo profundo no seu coração por isso. Talvez você orou por algo por um bom tempo, mas você parou no meio do caminho. Porque toda promessa de Deus e realização requer um tempo de espera. Talvez você não teve essa paciência. Mas o Senhor vai colocar um desejo profundo no teu coração. Você vai jejuar por isso. Você vai orar por isso. Até se realizar. Você tem algo que você gostaria de ter um desejo profundo, porque você sabe que você precisa desejar isso mais profundamente. Você sabe que você precisa buscar isso com mais intensidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Espírito de Deus quer gerar em você um desejo profundo. Quero orar por você hoje. Que gostaria de ter um desejo profundo por algo. Que você sabe que para se realizar, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa crer mais, você precisa desejar mais, você precisa clamar mais. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, vai caber. Se não couber aqui na frente, vai ficar nos corredores. Mas como um sinal de que você quer que o Espírito de Deus libere sobre o teu espírito um desejo profundo, mova do seu lugar. Quando você puder, mova do seu lugar e fala, Senhor, eu quero um desejo profundo no meu coração sendo gerado, para que eu experimente esse milagre, para que o Senhor me dê a capacidade de orar e clamar ao Senhor, até o Senhor fazer. A Bíblia relata a história de Ana, uma mulher que não podia ter filhos, mas ela desejava muito ter um filho. E um dia ela entrou no templo, chorando copiosamente, a ponto do sacerdote olhar para ela e achar que ela estava embriagada. Dele questionar, o que você está fazendo? Essa hora do dia, já embriagada? Ela disse, não, meu Senhor, eu estou com meu coração muito angustiado e amargurado, porque eu quero muito ter um filho e não consigo ter. Naquele dia, ele disse, seja conforme a vontade, o desejo do seu coração. E ela teve um filho, que se chamou Samuel, profeta de Deus, um homem de Deus. Ore canta lamaya serere manassore kamas. Eu quero que você peça ao Senhor hoje um desejo profundo por algo. O que você deseja? É uma cura, é um ministério, é uma libertação. Se você se entregar ao Senhor Jesus e pedir, Senhor, gera um desejo no meu coração profundo por isso, você vai ser um homem de oração, você vai ser uma mulher de oração, uma mulher que jejua, que ora, que clama, até Deus fazer, e você vai experimentar milagres, e você vai testemunhar o seu milagre. Deus fez na minha vida, porque eu não desisti, eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Fale com Ele agora, feche os teus olhos. Eu quero que você fique de olhos fechados, se imagine a dimensão espiritual, aquilo que você deseja, Deus já te deu. Tenta ver isso no mundo natural. Você vê esses filhos nos seus braços, esse bem adquirido, essa enfermidade removida, imagina isso. Não imagina o problema, tira os olhos do problema agora. Olha naquilo que você gostaria de ter, e creia que Deus já te deu. Ele disse, se você pedir, crendo que Deus já fez, assim sucederá. Espírito de Deus, libere fé agora sobre esse ambiente, libere sobre o coração desses irmãos agora
um desejo profundo e uma fé profunda para experimentar esse milagre. Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Clame por Ele nessa noite, em alta Eu me voz. sinto tão Diga, seguro diga, abre a tua no boca, teu colo, ó Altíssimo. grita por Ele. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra Ela é pura. escudo para os que nele crê. Ore canta lá manhã, serega mana sorire manaceres. Espírito de Deus, eu declaro agora o teu toque nesse coração, nessa alma aflita. E eu declaro agora espírito de enfermidade. Vai saindo agora. Solte a vida dele. Solte a vida dela. Pai, devolve a saúde. Devolve a paz sobre esse lar. Devolve a prosperidade sobre essa casa. Devolve as portas da merda sobre, Senhor, esse negócio. Pai, levanta esse ministério como um ministério frutífero. Gere um desejo profundo agora nesse coração. Senhor, gere essa fé extraordinária. Eu declaro que eles verão a bênção agora, materializada, Senhor, na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor dê olhos espirituais agora, para que eles vejam, Senhor, a cura do Senhor.